principalmente de mais idades, com comorbidades, têm ficado reclusas em suas residências. E a música, além de servir como informação, através da sua mensagem, através da orientação que o compositor coloca na melodia, mas ela serve também de conforto ao espírito. Naquele momento onde nós estamos sozinhos, que parece que estamos desamparados, a música serve como um alento porque nos faz recordar das pessoas queridas, nos faz animar para a existência porque ela penetra nos nossos átomos, nas nossas células e faz com que o pensamento seja ventilado pelas possibilidades de um futuro melhor. Nós até soubemos que você fez uma apresentação e teve mais de 1 milhão de visualizações, né? Fale alguma coisa sobre isso. Logo no início aí desse processo pandêmico, quando tudo fechou, nós ficamos aí muito tempo já reclusos em nosso lar, e aí houve a oportunidade de cantarmos da sacada do nosso condomínio para um público aí de 780 apartamentos que tinha lá o condomínio, e foi uma emoção fora do comum, porque as pessoas todas estavam preocupadas, sem saber qual era a direção que iriam tomar, e nós cantamos assim: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Trazendo a perspectiva de que por maior que fosse aquele desafio, nós estaríamos ombro a ombro, nos capacitando para superar aquele momento difícil. Esta atividade, essa música, né, que as pessoas vêm fazendo assim de público, eu tenho até recentemente eu vi um caminhão com uma orquestra em cima. Essas coisas aproximam as pessoas, não aproximam? Sim, e não só aproximam fisicamente, mas elas trazem aquela expectativa de que o amanhã vai ser mais feliz. Porque num instante de tanta dificuldade como este que nós passamos, sabemos logicamente que ainda vivemos em um planeta com tantos desafios, provas, mas a espiritualidade nos demonstra através da música, da natureza, que o Criador está sempre a trazer este oxigênio à humanidade, percebendo que são as nossas habilidades desenvolvidas pela conduta moral mais correta que trazem a perspectiva de um futuro melhor. Uma outra coisa, ontem nós falávamos no canal que a Paola gere. Eu até não lembro, Paola, como que é o nome do seu canal mesmo? Eu esqueci agora. Canal Visão Espírita. Isso, nós tivemos o prazer de participar com a Paola nesse canal, Alan. E lá nós falávamos que a caridade, ela é algo mais do que você dar alguma coisa. Então me parece que é realmente um ato de amor esse, de aproximação de pessoas, não acredita? O que você acha? Com certeza, porque inclusive na música a gente não tem simplesmente aquela preferência pela ocasião. A música, em qualquer lugar que ela se manifesta, seja num ambiente familiar, seja num grande teatro, seja numa clínica de recuperação, a energia ela é capaz de fazer com que o espírito se emancipe. E aquelas pessoas que se apequenam por observar simplesmente os seus desafios, começam a perceber que elas têm um potencial de promover uma melhoria não só para si, mas para toda a sociedade. A música representa isso. E aí a gente começa a perceber que não só a voz daquele que se capacitou para cantar é importante, mas de todos aqueles que, mesmo sem a estrutura necessária, também utilizam a sua voz para levar amor, informação, caridade, fraternidade. Já era muito cantada aquela canção assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Todos nós somos esses instrumentos convidados por Jesus para refrigerarmos as mentes tão conturbadas aqui neste planeta. Poxa, que legal, hein? Fico realmente admirado. A música é algo que me impressiona muito. Quisera eu saber cantar. Voz você tem, né? Não, você sabe que tem um ditado que diz: quando canto, os males espanto. Eu espanto os males e os bônus também. Mas eu, na verdade, criei uma complementação para esse ditado popular. Eu digo que quem canta, a sua vida encanta. Então nós conseguimos encantar o nosso propósito através do ressoar da nossa voz. Que coisa linda. E você, qual que é o trabalho que você vem fazendo, Alan, para
fazer o seu próprio trabalho profissional, o seu desenvolvimento dentro do espiritismo. Como é que um cantor ele está vivendo nesse momento? Na verdade eu me capacitei na música, assim como me capacitei também na doutrina espírita. Os dois processos iniciaram quando eu tinha por volta dos 11 anos de idade. Eu entrei no centro espírita aos 11 anos, num grupo de mocidade, e ali eu recebi dos amigos do grupo um incentivo para estudar música. E assim foi feito durante toda a nossa existência artística. Agora, neste momento de pandemia, onde a gente fica um pouco apreensivo, porque se o lado doutrinário é afetado e a gente tem o conforto da espiritualidade, o profissional já é um pouco mais complexo, porque a gente tem família, nós temos uma estrutura para ser mantida, uma orquestra com vários integrantes, mas nunca houve desespero da nossa parte. Nós realizamos muitos ajustes em questão de custos, gastos, e tentamos criar um horizonte de perspectivas de como realizar o nosso trabalho de uma forma diferente. Então, houve a oportunidade de nós criarmos um projeto chamado Serenata Virtual. Nós gravamos, para vocês terem uma ideia, 69 vídeos só no Dia das Mães, que foram remetidos a mães do Brasil inteiro, e as pessoas participavam com um pequeno cachê, porque não se compara a uma apresentação ao vivo. Mas muitas mães, e eu recebi o respaldo dos filhos que deram esse presente, se emocionaram por perceber naquelas canções a iniciativa não de um cantor, mas daqueles que se envolveram para levar até ela um presente, sejam eles os filhos ou alguns amigos ou familiares. Então é a música, de uma forma ou de outra, conseguindo fazer com que a harmonia e o amor fosse levado a tantas pessoas. Que bênção. Nós ficamos felizes de saber disso, porque acreditamos realmente que o trabalho tem que servir também para integrar as pessoas e ser um elo entre um e outro. Eu acredito realmente que nada é melhor do que a música para fazer com que a pessoa se sinta melhor. Sim. Uma música agradável, ela é muito estimulante. Geraldo, queria deixar aqui, já que você está nos registrando, houve uma intenção bem legal dos amigos que nos acompanham pelo movimento espírita, porque ao longo desses meses que nós ficamos parados, aí cerca de 8 meses mais ou menos, nós conseguimos realizar algumas lives artisticamente bem produzidas, profissionalmente, em estúdio, com equipamentos de última qualidade, e muitos amigos apoiaram essa nossa iniciativa, amigos que outrora nos incentivavam na questão da caridade dentro das casas espíritas, e naquele determinado momento entenderam que agora nós éramos os alvos da caridade, né? Porque até então, antes da pandemia, eu tinha a oportunidade de trabalhar poucos dias na semana, porque tinha um faturamento muito bom, e o restante dos dias que me sobrava, eu dedicava ao movimento espírita, fazendo um trabalho voluntário, realizando arrecadações para obras sociais. E aí, com a pandemia, as pessoas que identificaram que a gente tinha essa predisposição, começaram a nos incentivar, e foram um número incontável de amigos que me ligaram dizendo assim: Alan, você precisa de alguma coisa nesse instante? Porque sabiam que era um momento onde nós também passaríamos pelo desafio de estarmos na posição daqueles que outrora era ajudado. Então foi a hora de nós termos aquelas mãos estendidas. E aí já quero agradecer de antemão a todos vocês que não só nos ofereceram recursos financeiros, mas que estavam ali disponíveis com as suas preces, com as suas palavras de carinho e com este acompanhamento energético, fazendo as suas preces para que estivéssemos atendidos nesse tormento que foi a pandemia do Covid-19. E é interessante, Alan, que eu sempre questionei isso, sabe? Nós falamos tanto em fazer caridade e pensamos que caridade é auxiliar uma pessoa que de repente não tem nada, né? Sempre. Mas nós nos esquecemos dos amigos próximos que às vezes passam momentos de enorme dificuldade e ignoramos isso, né? Ignoramos e esquecemos que todos nós necessitamos de apoio. Né? Chega um momento da vida que qualquer pessoa vai precisar de um apoio. Às vezes é um apoio econômico, às vezes é emocional, às vezes precisa de um abraço. Abraçar hoje está difícil, né? Mas a gente precisa de um aconchego, de uma conversa. E isso é a manifestação do amor. Sim, né? Sim. Então a gente realmente é caridoso quando? Quando nós amamos, não é isso? E eu tive uma oportunidade muito abençoada nessa crise, porque em todos esses 20 anos que eu tenho de trabalho pelo movimento espírita, em todos os meus trabalhos voluntários dos CDs, a gente registrou lá o meu telefone particular. Foram milhares de cópias vendidas ao longo desses anos, em detrimento para ajudar lá a obra social, mas eu tinha pouquíssimas pessoas que me ligavam. O telefone estava lá,
mas existia uma questão relacionada à timidez, ou a pessoa que de repente não queria incomodar. E agora com a crise, essas pessoas resgataram esse nosso material, observaram lá o meu número e me encaminharam mensagens lindíssimas, dando exatamente essa dose de inspiração e dizendo, ó, fica tranquilo que logo mais isso aí passa e a gente vai conseguir se confraternizar mais uma vez. Deus seja louvado, hein? Você gostaria de deixar aqui alguma mensagem final, talvez em forma de música? O que você sente que é legal você encerrar essa entrevista? Lógico, é sempre um prazer quando eu solto a voz. Eu gosto muito de falar também, mas a nossa proposição neste planeta e efetivamente nessa encarnação está relacionada à voz do cantar. Então até quando eu tiver energia para soltar a minha voz, eu farei isso com todo carinho e amor. E esta canção foi uma das que mais me tocou ao longo da minha existência como espírita. Porque quando eu conheci essa música ainda na mocidade, era uma música triste, melancólica, porque remetia àquela visão espírita do passado, que a gente tinha que ser só compenetrado, quase não podia falar. E eles cantavam assim, quanta luz. E no final da música quase que o pessoal desencarnava, né? Porque era uma coisa tão assim. E aí a gente teve a oportunidade de fazer um arranjo lindíssimo, representando exatamente o que a espiritualidade deseja. Que esta luz emanada do Cristo, da espiritualidade, represente movimento. E aí nós cantamos assim, ó. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita luz para todos nós. Muito obrigado, foi adorável esse momento. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Agradecer.